Programa Zoom Painel. Oferecimento: União Mundial, Fechaduras e Ferragens. Mês de junho, conhecido como o mês dos namorados, inclusive com a celebração pelo Dia dos Namorados, no próximo domingo, dia 12 de junho. Mas é claro que tem a parte romântica de comprar os presentes, de reafirmar o amor que se sente um pelo outro. Mas há também alguns aspectos, alguns assuntos que merecem a nossa atenção cada vez mais, como, por exemplo, o aumento de casos de violência contra a mulher. Principalmente, talvez, entre as mais jovens, que estão entrando nessa vida de relacionamentos e muitas vezes não sabem que estão sendo abusadas. Não é só agressão física, há outros tipos também de agressões que merecem toda a nossa atenção e discussão. Então, no Zoom Painel de hoje, nós vamos conhecer um projeto voltado para as meninas aprenderem a se defender de todas as formas desse tipo de abuso e também falar um pouco sobre o quadro da violência doméstica, da violência contra a mulher em Nova Friburgo e região. Depois do intervalo, a gente volta para discutir esse tema e apresentar os nossos convidados. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Os meus 21 anos. Se eu pudesse te dar um conselho, seria apenas esse. Viva! Só assim você vai entender que o propósito dá um sentido especial a todas as coisas. Que meta nunca é impossível quando se tem um plano. E que sonhar é bom, mas conquistar é libertador. Consórcio Canopus, 21 anos. A conquista mais importante sempre será a vida. Olá, eu sou Vinícius Gastin, a gente começa mais um programa Zoom Painel. Estamos no mês de junho, o mês dos namorados, com o Dia dos Namorados sendo comemorado no próximo dia 12. Mas é importante, além do romantismo da data, da reafirmação do amor entre os casais, que a gente ligue o alerta para alguns temas importantes, a exemplo da violência contra a mulher cada vez mais presente, infelizmente, e constante nos lares brasileiros.
Aqui em Nova Friburgo, por exemplo, há um estudo sobre o índice de feminicídios no município em relação ao estado do Rio de Janeiro, realizado pelo Tecle Mulher, que aponta que a cidade está acima da média estadual e nacional. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Nova Friburgo, a DEAN, registrou, por exemplo, até fevereiro deste ano, 93 ocorrências de agressões contra mulheres. São números que chamam a nossa atenção, mas não são apenas agressões físicas, há outros tipos também. E para contextualizar um pouquinho, conhecer um pouco sobre os tipos de violência que se pratica contra a mulher, a gente vai assistir a um vídeo feito pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, para abrir o nosso Zoom Painel de hoje. É um tema importante, complexo, que merece toda a nossa atenção, merece todo o debate possível. E para a gente conversar um pouquinho no programa de hoje, estamos recebendo aqui a advogada especialista em Direito Público, Aline Freitas, e também o Adriano Leonissa, que tem um projeto super interessante, que é o Defenda-se Mulher 360. Mas ambos também atuam em diversas causas em defesa da mulher contra esse tipo de violência. Vou começar com o Adriano, então. Seja bem-vindo ao nosso Zoom Painel, Adriano. Queria que você falasse um pouquinho sobre como funciona esse seu projeto, uma das tantas iniciativas que existem para tentar amenizar um pouquinho esse quadro de violência contra as mulheres. Obrigado, Gastinho, pelo convite, TV Zoom. Olha, por que a gente tem que falar sobre violência contra a mulher? Porque ela está aí. E se você não fala da violência contra a mulher, ela persiste, só que ela vai tornando cada vez mais cruel com as mulheres. A ideia de se falar de um projeto de defesa das mulheres é mostrar que é possível você criar mecanismos de defesa, e aí a ideia do projeto, em especial, é que a própria mulher ajude a identificar, reconheça as situações de violência e ela haja em sua defesa. Por quê? Porque existem as instituições, e a doutora está aqui, vai falar muito bem sobre isso. As instituições públicas, elas funcionam. A gente vai ter o judiciário, que vai sentenciar, a gente vai ter o Ministério Público, que vai denunciar, a Polícia Civil e Militar, que vão chegar e vão prender, investigar. Só que o problema é que a violência, quando ela chega, em geral, as mulheres estão sozinhas. É ela e o agressor. É ela quem está vivenciando aquilo. Então, ela precisa entender. Porque quando ela entende, ela se defende. E se ela não se defende, os índices mostram que as violências não cessam, elas continuam, normalmente se agravam. A mulher entra naquilo que se conhece como ciclo da violência e ela vai ficando naquela espiral de violência até que a gente tem visto os casos de morte, de feminicídio, são cada vez maiores, cada vez mais violentos. Então a gente precisa dar um basta. Colocar luz. E a gente está aqui jogando luz nesse tempo. Sem dúvida nenhuma. E, doutora, aprender a se defender, a identificar os casos é muito importante para a segurança da mulher. Você acha que elas têm procurado mais ajuda, têm denunciado mais? Isso pode também ter a ver com o crescimento do número de casos, pode ser por mais procura. Como é que você enxerga toda essa situação? Seja bem-vindo ao Zoom Painel. Muito grata pela ótima recepção. É uma alegria, é um prazer estar aqui nessa mesa com a doutora Adriana.
com vocês, Vinícius, e falar sobre violência, combate à violência contra a mulher, seja ela violência doméstica, violência contra a mulher em outras esferas, que não seja doméstica, perto do final de semana, no Dia dos Namorados, é muito importante. É muito bom, porque nós, respondendo a sua pergunta, eu não acho que as mulheres estão denunciando mais. Com a pandemia, eu percebi que as mulheres deram um passo para trás, não só por conta da reclusão, mas também por conta do medo da solidão que já era presente. E as mulheres, elas são criadas para terem vergonha de estarem sozinhas. A mulher, ela é condicionada a acreditar que a mulher casada, que a mulher que tem namorado, ela é uma mulher melhor, é uma mulher inteira. Não sei se o Adriano concorda com o que eu estou falando, mas a gente percebe nessa conversa com as mulheres que umas ficam presas à relação por dependência econômica, financeira, ou por causa dos filhos, ou então porque elas têm no agressor a única companhia para a vida delas. A solidão, principalmente nos dias atuais, ela faz com que a mulher ela fique mais subserviente, mais submissa, mais temerosa. O alto índice de desemprego, né? A cidade retraindo em todos os segmentos. A mulher está hoje, em 2022, ao meu ver, pior do que há 5 anos atrás, por exemplo. Porque ela depende, apesar de ter esse discurso de empoderamento, de libertação, de ascensão, com a pandemia, isso tudo se rompeu. É como se tivesse interrompido. E a mulher, ela ainda acredita que, como o Adriano falou, que quando ela está inserida nesse ciclo de violência, né, que começa com atenção, depois a agressão, aí tem a agressão verbal, a física, ou a psicológica, ou a sexual, ou a patrimonial. Mas aí logo depois tem um momento que é de fazer as pazes. É aquela adrenalina que o drogado sente depois do terror, daquela sensação de fazer as pazes, de namoro. E muitos homens batem, maltratam, xingam por tudo, pelo arroz que queimou, pela mulher que engordou, como se a mulher tivesse obrigação de seguir um padrão estético, um padrão doméstico, para que o marido não atraia, né? Não tenha relações por fora. E com isso, no Dia dos Namorados, muitos homens agressores dão aquele presente, fazem aquele post no Instagram, né? Pedindo desculpas, zerou. Aqui, eu tô te dando esse presente, Dia dos Namorados, vamos começar a vida nova. E aí ela começa a vida nova, e aí começa de novo o ciclo, até que acarreta no feminicídio, que Friburgo tem sido assustadoramente uma cidade apontada com maior índice de feminicídio. Não só esses feminicídios que a gente está sabendo por conta do jornal, da TV Zoom, do fórum, da delegacia, do Tecla Mulher, que tem um trabalho maravilhoso que divulga tudo isso, mas tem muito feminicídio na área rural, com as mulheres trabalhadoras rurais, e esses feminicídios eles nem chegam a serem relacionados ali na estatística da violência doméstica. Então, eu vejo que, por mais que a gente tente passar informação, a deformação, a falta de informação ainda é atroz, principalmente na área rural. E essa informação que a gente passa, a gente tem que passar oferecendo o principal, o que o Adriano faz, o que o Tecla faz, o que a igreja faz, é oferecendo um braço, um ombro amigo, um calor humano, que é o melhor remédio. Se a mulher não tiver alguém primeiro para pegar na mão dela e para mostrar para ela que ela não está sozinha, ela jamais vai à delegacia sozinha, podendo passar por alguma vergonha, não saber falar, não saber preencher os requisitos da violência doméstica, para a medida protetiva, né, os requisitos que são as de testemunha, provas. Então, ela precisa primeiro dessas instituições, dessas sociedades, dessas ONGs, para que ela seja acolhida, reúna dignidade,
segurança para aí sim caminhar o caminho do combate jurídico e policial à violência doméstica. Não sei se eu me estendi, tá? Desculpa. Não, foi ótima explicação e eu vou até fazer uma intervenção aqui para o Adriano completar, porque pelo que eu entendi que a doutora Aline trouxe para a gente é uma questão cultural, né? A forma como a mulher é criada, os costumes que ainda são antigos em muitos casos. E Adriano, nessa pandemia, eu acho que o ser humano ele ficou com um pouco mais de medo da solidão por conta de tantos impedimentos, de tantas restrições. Isso também pode ajudar nessa questão de um aumento do número de casos de violência a partir de um momento em que a mulher, como a doutora Aline bem colocou, não se sente preparada para estar sozinha. Pois é. Ótimas explicações, doutora. Então, Gachinho, olha como é que é cruel, especialmente para as mulheres, a situação de pandemia. Não a pandemia em si, mas o isolamento. Porque o que acontece? Quando você pega, durante a pandemia, e você cria um estado de isolamento, onde as pessoas têm que permanecer em casa, para a maioria das pessoas, para a população em geral, isso é proteção. Mas para a mulher que sofre violência doméstica, isso é exposição ao perigo. Porque para ela o perigo está dentro de casa. Então, se você diz que ela tem que permanecer dentro de casa, e aliás, ela e toda a sua família, e se a agressão vem da família, então para ela é especialmente perigoso o estado de isolamento. E não bastasse isso, o que aconteceu? Ela não está sozinha, isolada. Toda a rede de contatos, todas as pessoas que ela conhece, os amigos, a família, também estão isolados. Então, os contatos estão fragilizados. Ela não consegue conversar, interagir, ser vista. Então, se você tem uma ferida, se você está roxa, se você está machucada, alguém que convive com você vai perceber, mas se você está isolada, ninguém vai ver isso. Então, para essas mulheres, aumentou a sensação de impotência diante de uma agressão, diante de uma violência. E olha que situação complicada. Foi preciso uma lei para dizer que instituições que trabalhem com proteção a mulheres eram instituições essenciais, porque senão até essas instituições estavam fechando. Então as mulheres não tinham nem a quem recorrer. Houve casos de fechar delegacia. Então a mulher que vai buscar o socorro, ela vai buscar aonde? Então é preciso um olhar especial para identificar que essa mulher, quando ela não entende, e o pouco que ela entende faz com que ela perceba, naquele contexto, que ela está sozinha. E o agressor se sente o quê? Mais forte com isso. Para ele, é mais fácil. Então, como a doutora falou, tudo vai virar motivo. Sem contar que, além de tudo, então, além de toda a violência, passou a existir o medo da morte real, não por conta da violência, mas o medo por conta da doença. Passou a haver aquele bombardeio de informações, ninguém conhecia os efeitos do que estava acontecendo. Então, para a pessoa que já está fragilizada, que ela já está machucada pela violência, aquilo só potencializa. Então ela começa a ter mais ainda os reflexos da violência. Por isso que foi tão importante, e talvez daí seja a grande sacada do projeto Defenda-se Mulher, é conseguir falar com essas mulheres onde elas estiverem. Elas não precisam ir a lugar nenhum. A gente entra pela internet, pelo WhatsApp, e conversa, e explica. O que a doutora falou é muito verdade. Quando você não sabe como fazer, porque muitas vezes a mulher não sabe reconhecer se a situação que ela está passando de fato é crime. Será que isso que está acontecendo é violência? Então, o projeto Defenda-se Mulher tem a ideia de mostrar para ela o que está acontecendo, mas com uma linguagem que ela entenda. Não é uma linguagem que ela não fale. Ela tem que ouvir e se perceber e falar assim, pô, é isso que está acontecendo comigo. E eu sei agora o que fazer. Então, por isso que a ideia do projeto Defenda-se Mulher é identificar violências e mostrar para ela formas de defesa. Uma dessas formas de defesa é a defesa jurídica, onde ensina para as mulheres quais são os principais crimes que estão associados à violência, como que ela reconhece esses crimes, como que ela faz prova, quais as instituições que atuam. Por exemplo, se essa violência é no ambiente de trabalho, será que existe algum órgão que vê? Se essa violência está acontecendo dentro de casa, como é que eu posso fazer para cessar? Eu tenho lugar para ir? Eu sou amparada? Tudo isso faz parte
daquilo que vai fortalecer essa mulher para que ela consiga se sentir capaz de agir na sua autodefesa. E, doutora, para que se procure ajuda, por exemplo, o projeto Defenda-se Mulher, é preciso que a mulher consiga identificar os sinais de violência que, para chegar a uma agressão ou ao feminicídio, que é a ponta desse iceberg, né? Mas pode existir um processo e, de repente, a mulher não está percebendo que ela está sofrendo essa violência. Existem alguns sinais que ajudem a identificar? Você está perguntando para mim, né? Isso. Pode ser. Olha, essa fala do Adriano, eu até anotei que a mulher ela não sabe que aquilo, aquele inferno, aquele casamento turbulento, que aquilo ali pode ser violência doméstica. Né? A gente às vezes tem só uma novela para educar e para informar, porque a mulher ela não tem conhecimento de colégio, né? Desde a infância para as crianças até a formatura. Mas as mulheres, grande maioria, não sabe o que é uma violência psicológica. E aí a gente se depara ainda nessa questão cultural que é quando a gente vai para um salão de beleza, para uma igreja, para uma reunião onde tem mulheres mais velhas, elas falam assim, minha filha, é assim mesmo, homem é assim mesmo, isso aí não é violência não, homem é assim mesmo, você tem que edificar o seu lar. E aí a mulher vai carregando a culpa daquela conduta criminosa do outro por achar que é ela que está destruindo o casamento dela por estar reclamando. Porque o homem fala, você é louca. E todo mundo fala, não, o homem é assim mesmo. E não é assim mesmo. Não é assim mesmo. Se você está tendo seu brilho apagado, se você era uma mulher antes de namorar, de casar, e agora você é outra, se suas amigas não têm mais acesso a você, se a sua família diz que você está reclusa, que você está aprisionada, se você não tem mais aquela vontade de viver, você tem que repensar, procurar ajuda e informação para saber que se você está sendo massacrada, se você está sendo diariamente cobrada, diminuída, ameaçada por palavras, você está sofrendo a violência doméstica. Só que a mulher fala, eu vou à delegacia, vou registrar uma ocorrência sem advogado, eu não tenho advogado. E aí ela fala, ele vai saber que eu fui lá. E aí ele vai parar de trazer comida para os meus filhos. E aí ele vai me bater mais ainda. E aí o juiz, às vezes, não vai afastar. E se afastar ele do lar, como é que eu vou pagar as contas? E aí tudo vira uma bola de neve. E ela pensa assim, é melhor eu ficar quieta. Aí ela fica quieta 1 mês, 1 ano, 2 anos. Vai apanhando, vai desenvolvendo câncer, vai desenvolvendo depressão, síndrome do pânico. A grande maioria das mulheres em Friburgo, atualmente, elas desenvolveram síndrome do pânico e depressão. Aí, se você for pensar, você vai analisar e vai perceber que a grande maioria sofre algum tipo de violência doméstica ou de assédio moral, que é uma outra conversa no ambiente de trabalho, ou ser mulher. É claro que o homem também pode ser vítima de assédio moral. Mas isso tudo se mistura quando a gente está falando da vulnerabilidade da mulher, principalmente aquela mulher que é a rua de família e que tem em casa um agressor. Ela sabe que se ela se separar vai ser mais difícil ainda dela assumir tudo sozinha. Então ela fica naquela balança. Se eu denunciar, ele não vai pagar o que ele paga, vai sair de casa e como é que eu vou ficar? E se ele voltar, ele vai me matar. Só que ela precisa primeiro ter o conhecimento de como se faz a produção de provas. Ela pode produzir provas e guardar essas provas durante um tempo antes de delegacia. Ela pode contar para uma amiga, ela pode ter um chip na casa de uma amiga, ela pode ter um telefone para ligar de alguma amiga que seja um suporte, de um pastor, de um presidente de uma instituição, ela pode ligar para o 180 também, ela pode ligar para o técnico mulher que atende pelo telefone. O projeto Defenda-se do Adriano provavelmente deve oferecer e-mail, algum outro tipo de contato, para que ela não precise se expor, até que ela decida ir à delegacia apresentar prints, provas da violência para ir conseguir uma medida protetiva. Ela não precisa fazer isso de uma hora para outra. O importante é que ela saiba
porque ela está vivendo num ambiente de violência que pode acabar culminando num feminicídio. Até porque alguns homens que cometeram ou tentaram cometer feminicídio nesse ano de 2022, eles falam aos quatro ventos que eles fazem porque em Friburgo ninguém é condenado por tacar fogo no corpo de uma mulher. Verdade, Aline. A gente vai só um rápido intervalo, o debate está muito bom, mas voltamos já com mais aqui no Zoom Painel. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Crer. Eis a questão. Essa é uma escolha que cabe apenas a você. A retomada não será fácil, mas quem crê no amanhã sabe que ele já está em construção. Por isso, é hora de voltar a investir em você. Retome os seus planos. Eles pertencem a você e a mais ninguém. Não importa o tamanho da caminhada, estaremos juntos desde o primeiro passo. Quem crê, realiza. Consórcio Canopus. De volta com o nosso programa Zoom Painel, hoje debatendo a violência contra a mulher, especialmente em Nova Friburgo. E nesta sexta-feira, dia 10 de junho, o município recebe uma audiência pública na Câmara dos Vereadores exatamente sobre esse tema tão importante, a violência contra a mulher. Uma das presentes vai ser a deputada estadual Enfermeira Rejane, que participa do nosso programa trazendo informações sobre esse evento. Pessoal, estou aqui para falar para vocês, principalmente para a nossa juventude, a importância da gente estar nos espaços de poder, nos espaços políticos. A luta das mulheres contra o preconceito, contra o racismo, contra a violência política é fundamental. Amanhã eu vou estar aí em Friburgo. E eu vou estar aí por conta de uma violência política sofrida por uma vereadora. Esses espaços políticos é nosso. Nós, mulheres, temos que ocupar. Por isso, eu conclamo a nossa juventude a estar junto, a participar da política no nosso país. Todos nós temos que debater e discutir a política correta, a política ética, a política que leva aos benefícios da nossa sociedade, em termos de políticas públicas na área da educação, do transporte, da segurança. Vem discutir política com a gente. Estamos juntos, mulheres. Participação das mulheres, então, muito importante para debater esse tema. E aqui no nosso painel estamos recebendo a advogada Aline Freitas e também o Adriano Leonissa, que, dentre
Outras iniciativas é também do projeto Defenda-se Mulher 360. Adriano, é importante, né, a participação das mulheres nesses debates, também para saber reconhecer não só os sinais de violência, como também o espaço que ela tem na sociedade, com toda certeza. E eu vou até te fazer uma pergunta a partir do teu projeto, não sei se você teria esses dados ou pode ser realmente dentro dele. Existe alguma região aqui em Nova Friburgo que registre mais número de agressões, assim, que tenha um maior número, ou é possível traçar um perfil do agressor aqui em Nova Friburgo? Vamos lá, Gachinho. Aqui o que a deputada, que a parlamentar falou é muito importante. A gente, logo na abertura do programa, você mostrou um vídeo que fala de formas de violência contra a mulher. Mas aquele é um vídeo que trata de formas de violência contra a mulher que estão dispostas na Lei Maria da Penha. Uhum. Só que ele não esgota as formas como a violência pode acontecer. Ele cita tipos de violência. Mas, por exemplo, a gente tem a violência que a parlamentar citou, que é a violência política contra as mulheres. Ela não está disposta na lei. E agora a gente está num ano eleitoral, talvez seja tão mais importante falar desse tipo de violência, até porque é uma legislação nova que trouxe parâmetros para se proteger a mulher dentro desse ambiente, desse cenário político. Por exemplo, você tem agora na legislação que as propagandas políticas não podem ser propagandas depreciativas, ou seja, a mulher não pode ser menosprezada por ser mulher dentro de um programa político, dentro de uma campanha, mas isso não era crime. Agora, também existem meios de você impedir, por exemplo, que as mulheres sejam usadas politicamente. Como que isso acontece? Por exemplo, existem cotas parlamentares, ou seja, os partidos eles precisam manter um quantitativo mínimo de mulheres nas eleições. Mas, muitas vezes, esses partidos fazem mau uso disso. Então, eles usam apenas a imagem das mulheres para dizer que tem mulheres no partido, mas, de verdade, elas não têm espaço algum. É apenas para garantir verba, para garantir a concorrência, mas elas não têm espaço. Ou então, elas têm um espaço, mas é o espaço pronto e acabado que lhes é entregue. Então, assim, tudo isso faz parte daquilo que se considera violência política contra a mulher. Então, assim, quando você objetifica a mulher na política, quando você não dá espaço para que, de fato, ela atue, também é uma forma de violência contra a mulher. E acho que nesse ano, importante, e quando a parlamentar chama para que as mulheres compareçam, porque é importante que as mulheres entendam. Senão, a gente vai ter o cenário que a gente tem atualmente, onde as mulheres não se envolvem na política porque dizem o quê? A política não é ambiente para mulher, ou eu não vou ter espaço. Saem algumas pesquisas falando justamente que, por exemplo, as mulheres não vão para a política porque elas não têm medo de como que elas vão ser recebidas no partido, ou que elas não vão ter voz. E quando justamente a ideia é você ter as mulheres representadas politicamente. A gente tem um país que tem a maioria da população de mulheres, mas a gente tem um reflexo muito pequeno disso na política. As mulheres ocupam aproximadamente 15% do nosso cenário político nacional, mas a gente tem mais de 50% de mulheres na população brasileira. Não faz muito sentido. É verdade, doutora Aline. O que você perguntou. Claro, Adriano. Sim. Complete. Posso só Pode complementar completar sobre a violência? Os índices de violência, quando eles estão na região rural, eles tendem a ser piores do que quando a gente está na zona urbana. E mais ainda, quando a gente está no interior, os índices tendem a ser piores do que os índices da capital. Muito disso está relacionado, talvez, com menos acesso. Você tem, na capital, você tem mais recursos, mais instituições, mais órgãos, mais facilidade. Quanto mais para o interior, você vai reduzindo isso. E nas zonas rurais, você reduz mais ainda. Então, imagina que uma mulher que está no campo, lá no interior, na área rural da nossa cidade, da nossa região, ela tem até acesso, por exemplo, ao que ela vê na televisão. E, de repente, ela olha lá uma mulher com uma roupa bacana, é uma roupa um pouco mais curta, talvez uma roupa com decote, talvez uma cor diferente, e ela acha que, poxa, que bacana, gostei disso e vou usar.
Só que ali, no local onde ela está inserida, aquilo não é roupa de uma mulher usar, aquilo não é roupa que o marido autoriza ela a usar, aquilo não é um monte de coisa. E ela começa a sofrer violência. Por quê? Porque ela não vai conseguir entender o que está acontecendo, porque ela viu as mulheres usando e ela quer usar. Mas aquilo que ela está usando ali, para ela, não é permitido. Isso é violência contra a mulher. Sem dúvida alguma, isso é muito importante a gente debater e falar, doutora Aline. E até a questão de ocupação de espaços dentro de política, dentro de outras vertentes da nossa sociedade, talvez seja o principal caminho para uma mudança cultural, para que a mulher, né, seja cada vez menos dependente. Você observa algum tipo de fomento a essa mudança cultural? Existe alguma coisa sendo feita? Além dessas leis, é claro, que delimitam um certo percentual, por exemplo, na política ou em algumas determinadas empresas, mas você acha que isso aí é o suficiente, que há um caminho sendo pavimentado? Olha, Gachinho, eu achei muito importante essas mudanças legislativas com relação à violência política contra a mulher. Eu achei que foi um grande passo. Fiquei realmente muito mais confortável ao saber disso tudo de um ano para cá, né? Mas as mulheres, elas têm dupla, tripla jornada de trabalho. É muito mais difícil para uma mulher que trabalha fora, que tenta estudar, ou que só trabalha, ou que só estuda, mas que lava, passa, cozinha, cuida dos filhos, ter tempo, ter assim, energia, né, para se envolver em audiências públicas, em debates. Ela precisa aprender que isso faz parte da nossa vida. Por quê? Ninguém melhor do que uma mulher, uma mãe de família, para saber qual a real necessidade de um ser humano dentro de uma sociedade. É a mulher que tem condições de contribuir e melhorar a vida do ser humano. Eu entendo que as mulheres, elas têm esse diferencial com relação ao homem, porque é ela que conduz a educação, a alimentação, a vida dos filhos e muitas das vezes do marido. Então a mulher, ela tem muito poder, só que ela é tão sobrecarregada que muitas das vezes ou ela dorme 5 horas por noite para dar conta de lavar, passar, trabalhar e às vezes estudar, ou ela então diz, eu vou votar em quem meu patrão manda, eu não vou participar de nada porque eu não tenho tempo para isso. Só que isso é política e tudo é política. Tudo na vida é política. Desde do plano da Vivo, da Claro, da TIM, até a empresa de ônibus, até a prisão que vai sair para o agressor, tudo é política. Então a gente precisa mostrar para a mulher que fazer, estudar e procurar ser atuante na política não quer dizer que ela é uma mulher contra o tempo, que ela é uma mulher de vanguarda ou uma mulher arredia. Ela está só tomando as rédeas para conseguir trilhar um caminho melhor para os filhos dela e, o principal, para as irmãs, para as mães, para as filhas e para as netas. Porque, como o Adriano falou, as mulheres, elas precisam comparecer à audiência pública, conforme essa enfermeira está convidando. As mulheres são como as aves. Elas ganham força quando se juntam. E quando elas se juntam, ninguém derruba. O único problema é que as mulheres, elas não se juntam. As mulheres, elas são rivais até quando tem que combater o machismo e a violência. As mulheres precisam entender que a única forma de sair do lugar terrível de mar de sangue que a gente se encontra, principalmente em Peru, é se unindo de verdade. É não enxergando na outra uma rival ou uma inimiga. É se unindo de verdade. Porque homens agressores continuam até hoje, em 2022, a serem ovacionados e cultuados pela nossa sociedade, pela nossa cultura. Eu espero que não fique com raiva de mim, mas o jogador Garrincha espancava a mulher diariamente, era um grande agressor. E hoje tem filme de Mané Garrincha e as pessoas continuam aplaudindo. E muitos outros agressores que cometeram vários crimes e estão aí sendo homenageados, sendo contratados por clubes de futebol e outras coisas. Então, a gente não pode abraçar e namorar esses agressores. A gente não pode dar palanque para esse tipo de conduta. Eu penso que o único caminho é uma união de mulheres, mas uma união de verdade.
É sororidade de verdade, não é só da boca para fora. Eu penso isso. Muito importante esse relato. E, gente, falei com vocês antes do programa que passaria bastante rápido e que a gente aprenderia muito com vocês nesses cerca de 40 minutos aqui de Zoom Painel. Então, para a gente fechar as participações, primeiro o Adriano, você comentava comigo que vem aí uma reunião do Conselho de Segurança Pública em Nova Friburgo com o foco principal da violência contra a mulher. Então, queria que você, já agradecendo a sua participação, deixasse aqui o convite para que as nossas mulheres friburguenses participem de mais esse debate importante. Obrigado, Adriano. Bom, eu não tenho palavras para agradecer a oportunidade da gente poder discutir um tema que ele está na sociedade e muitas vezes a gente percebe que as pessoas preferem não comentar, porque não é legal, porque não é bacana, porque ser violento contra a mulher não está na moda, já até esteve, já foi algo cultural. A doutora bem lembrou aí, e são vários os episódios. Não, a gente hoje entende, as mulheres também entendem. Então, sim, essa oportunidade aqui é ótima, agradeço de verdade. E aí, eu já deixo aqui o convite. No dia 22, agora de junho, a gente vai ter a reunião do Conselho de Segurança Pública em Nova Friburgo. E essa é a oportunidade, porque nesse mês, que é justamente o mês em que a gente está falando aí dos namorados, talvez seja a grande oportunidade da gente discutir o tema, a pauta principal da reunião, que vai ser segurança das mulheres. E aí eu já deixo até aqui um alerta. Talvez mais importante ainda, no mês dos namorados, seja discutir a segurança das meninas, porque elas estão ingressando na vida amorosa, nos relacionamentos, primeiro namorado, primeiro beijo, e a gente precisa fazer com que elas já percebam os aspectos que a violência toma nesse cenário. Você é minha namorada, você não fala com fulano, você não vai a tal lugar, você não usa tal roupa, e ali no meio daquela juventude e tal, tudo pode parecer bonitinho, ele me ama, ele está apaixonado, ele é ciumento porque gosta de mim, mas não, são sinais de dominação, são sinais de que você é minha e não é de mais ninguém, você não pode ter amigos. Então, vamos discutir esses temas, claro, violência da mulher como um todo, vamos ter presença de várias mulheres em diversos aspectos da sociedade, presença do Tecle Mulher, que foi citado aqui pela doutora, a Laura Muri, presença da delegada da Delegacia Especializada de Atendimento da Mulher, vamos ter aqui os delegados da 151DP, o comandante do batalhão. Olha, vamos ter muitas autoridades. Já tem confirmada a presença de uma vereadora mulher para estar conosco lá também. Então, assim, nós vamos criar uma oportunidade de discutir esse tema e colocar ali diversos pontos de vista. Todas as mulheres estão convidadas. Aliás, homens, vocês também estão convidados. Por quê? Porque a violência é problema da nossa sociedade. Não é problema das mulheres, é problema de todo mundo. Fica aqui meu agradecimento. Valeu, TV Zoom. Sem dúvida, Adriana, importantíssima iniciativa, parabéns por ela, viu? As mulheres todas então convidadas, obrigado pela participação. Doutora Aline, muito obrigado a você também. Nessa sua última intervenção, de repente eu gostaria que você mostrasse um caminho para a mulher que se sente coagida, acuada, que é vítima de violência, o que ela deve fazer primeiramente. Muito obrigado mesmo pela participação no Zoom Painel. Eu que agradeço, aprendi muito aqui com o Adriano, com esse debate. Isso que o Adriano falou sobre a questão das adolescentes é fundamental, porque é ali que a gente pode plantar a semente mais importante, que é da informação. E a adolescência confunde muito, né? Amor com paixão, a paixão de Cristo, aquele calvário, né? De violência, de picos, né? De emoção. E isso tudo o adolescente às vezes vai achar que ali é amor, né? É um excesso de amor, é poético. É muito legal, eu acho que o caminho é pela adolescência, sim. E respondendo a sua pergunta, finalizando, eu espero ter contribuído para ajudar a mulher que está em casa a entender que não é assim mesmo. Não é assim mesmo, e a gente pode buscar ajuda, principalmente através do conhecimento. As palestras do Tecle Mulher, buscar a instituição do Adriano, buscar ajuda em qualquer grupo que ouça e que ofereça colo. O que a mulher precisa é de colo, é que alguém segure a mão dela. A hora que ela se sentir segura
com alguém apertando a mão dela, ela vai percorrer com sucesso todo o caminho de denúncia, todo o caminho para conseguir combater esse agressor e no futuro diminuir esse índice aí de feminicídio e de violência doméstica. Eu entendo que seja esse o caminho. Agradecendo mais uma vez, então, a doutora Aline e também ao Adriano. Até uma próxima, até porque esse é um tema que vai voltar à discussão muitas vezes aqui no Zoom Painel e precisamos de pessoas que nos tragam esse tipo de conhecimento, a exemplo de vocês. E um abraço para todo mundo que nos acompanhou. A gente volta na próxima semana, sempre trazendo mais um tema importante e relevante para Nova Friburgo e região aqui no Zoom Painel. Até lá. Programa Zoom Painel. Oferecimento União Mundial, Fechaduras e Ferragens.